E estamos aqui, mais um dia, mais um culto, amém? Você já deu boa noite para a pessoa que está do seu lado, já fez um elogio, já disse que bom que você está aqui, que alegria. Você sabe que no culto da noite nós temos uma característica completamente diferente do culto da manhã. Culto da manhã há uma disputa por essas cadeiras aqui, ó, uma briga. Culto da noite fica assim, vazio. Cadê o Arenatinho? Vem pra cá, Arenatinho. Vem pra cá ficar perto de mim, vem cá. Fica aqui pertinho de mim, vem pra cá. Não me deixe sozinho. E hoje nós estamos avançando em um assunto e Deus já tinha falado ao meu coração para preparar essa mensagem. E estava pensando ali lá início de junho, quando eu fosse pregar. E antecipei, eu sei que sempre o Senhor tem, né, um propósito para tudo que acontece. E hoje o nosso tema é: em uma grande família a gente perdoa. Amém? Efésios 4:32 tem um direcionamento muito importante quando a gente fala sobre relacionamento, sobre vida relacional, sobre igreja. Ele diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só que desafio. Nós precisamos então perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos. A bondade é uma característica de Deus, de quem Deus é. E esse é um dos nossos grandes desafios, uma das maiores provas que somos família, não é o quanto a gente se ama no dia bom. Dia bom é fácil, né? Mas é o quanto a gente se perdoa no dia mau. Essa é uma grande característica de maturidade que o Senhor quer derramar sobre nós. É na forma como nós reagimos quando somos feridos. Porque na sua família você vive só de alegria? Só coisas boas? Ou dias difíceis, dias de prova, dias onde a sua aliança é testada? Então toda a família passa por isso, enfrenta expectativas frustradas. Nós conhecemos muitas vezes o peso das palavras faladas na hora errada, da forma errada. E aí o que eu quero te dizer é uma coisa: o problema não são os conflitos, eles sempre vão existir, né? Nós estávamos em Brasília essa semana. 4 vezes por ano nós vamos para Brasília ter uma reunião com o bispo Rodovalho e a bispa Lúcia, que são os nossos bispos presidentes da Sara Nossa Terra. Por quem não sabe, lá fica a nossa sede, né, nacional. E a bispa Lúcia disse uma coisa que eu fiquei brincando com o Rafael. Ela falou o seguinte: entenda uma coisa, a nossa vida sempre em alguma área dela vai ter um deserto. Eu falei, poxa, estava esperando a rede, o dia fresquinho, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque é exatamente no deserto onde nós somos santificados, provados por Deus, e é onde nós temos ali um desafio de buscarmos mais o Senhor. Então, querido irmão, você vai vencer um deserto, o Senhor vai te trazer outro. Sabe por quê? Ele quer sempre te promover para um nível mais alto de entendimento de quem Ele é e um nível mais profundo de relacionamento com o Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós ficamos decepcionados, nos afastamos quando alguém erra. E nós, seres humanos, temos uma facilidade em descartar as pessoas. Eu tenho andado abismado que praticamente todas as famílias que eu atendo, estou dizendo todas e são muitas, tem um irmãozinho que não fala com o outro. Eu já tenho falado com vocês sobre isso aqui, isso tem me assustado. Porque quando a gente entende o Evangelho, a gente entende que o Evangelho é sobre perdão. Perdão dos seus pecados, reconciliação. E nós temos visto o mundo andar na contramão disso. E eu quero te dizer uma coisa: o reino de Deus funciona de forma diferente. Aqui na nossa grande família a gente não descarta pessoas, a gente não abandona pessoas. Não importa o tamanho do erro dela. Não importa o que ela fez, não importa a dificuldade que ela está enfrentando. Aqui é lugar de perdão, de restauração e de reconciliação. Amém? Quem está comigo nesse desafio? Esse é o nosso desafio como corpo de Cristo. Não é abandonarmos os nossos irmãos pelo caminho porque eles erraram.
machucaram, porque eles nos ofenderam. E eu quero dizer uma coisa para vocês: perdoar não é uma opção. Para quem quer verdadeiramente viver Jesus, viver o reino de Deus, perdão é um fundamento essencial para você ser um pequeno Cristo aqui na terra. Fala assim comigo: perdão é fundamento. Não é vontade de perdoar. Eu quero te dizer uma coisa: você nunca vai acordar com vontade de perdoar. Sabe por quê? Porque perdoar é perder. E nós não queremos perder. Perdoar é perder. Perder a razão, perder o senso de justiça. E sabe, eu preparando essa palavra hoje de tarde, eu pensei e comecei a refletir como eu tenho um senso de justiça muito aguçado em mim, sabe? Eu não sei se é do meu temperamento, da minha criação. E como o Senhor está precisando ao longo desses anos tratar esse meu senso de ser justa, de ser certa, sabe? Quando eu vejo uma injustiça, quando eu vejo algo errado, quando eu vejo alguém não levando a sério aquilo que eu levo muito a sério, isso é uma grande dificuldade para mim. E aí eu pensei, quando Pedro, lá em Mateus 18, pergunta para Jesus quantas vezes a gente devia perdoar, Pedro queria falar assim: dá um limite. Tem um limite. Tem um lugar que você não vai mais precisar perdoar. Só que aí Jesus responde algo completamente contrário do que eu imagino que Pedro queria ouvir. Vocês concordam comigo? Então, lá em Mateus 18, versículos 21, 22, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E quando Pedro busca então o limite, 7 vezes tá bom, né, Senhor? Deus apresenta um estilo de vida, um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? Jesus estava ensinando que quem foi alcançado pela graça não vive contando ofensas. Perdoei 1, perdoei 2, perdoei 3, perdoei 4. Quem foi alcançado pela graça não contabiliza ofensa. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o reino de Deus, ele não funciona pela lógica da contabilidade. Não funciona pela nossa lógica humana. Ele funciona pela lógica da graça. O reino de Deus funciona pela lógica da graça. Graça. O que é graça? Favor? Você merece? Mas ele te dá. Você continua merecendo? Não. Você pode fazer tudo aparentemente certo aos olhos dos homens, e mesmo assim, não, você continuará não merecendo a graça. Mas Deus e o reino de Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos traz esse fundamento. E sabe o que eu tenho percebido? Que muitas pessoas carregam essas ofensas como prova que foram injustiçados. Então você guarda conversas, palavras, lembranças, faz das suas dores os seus altares. E sem perceber, muitas vezes a gente fica mais presa à pessoa que nos feriu do que presa à graça e à bondade de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. E o ressentimento, não sei quantos de vocês leram As 3 Dimensões do Perdão, da Bispa Ana, tem que ler esse livro. E ela diz que o ressentimento é uma prisão onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. Vou repetir. O ressentimento é uma prisão onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. Quem não perdoa vive preso ao passado. Não avança para as coisas que o Senhor tem para ela. Não realiza sonhos. Continua revivendo aquilo como se você pudesse. Quanto mais você revive, a nossa mente tem um desejo de que a gente pudesse transformar e mudar aquela situação. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não muda o passado,
Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te dar autoridade para que você possa liberar o seu coração, para viver hoje e amanhã o que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. E sabe, Ruth, perdoar é negar a dor? Não, não é negar a dor. E muitas vezes a gente acredita que perdoar é fingir que nada aconteceu. E não é isso. Não é verdade. Não é dizer que não doeu. Não é dizer que foi justo. Não é aprovar o erro. Não é ficar se justificando. Perdoar é abrir mão do direito de vingança. E Jesus mostrou isso pra gente lá na cruz. Lucas 23:34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sabia exatamente o que estavam fazendo com ele. Ele estava sendo traído, humilhado, rejeitado, abandonado. Mesmo assim, ele escolheu perdoar. Mesmo assim, ele reconheceu a sua ferida, mas ele liberou perdão. Ele reconheceu a sua ferida, mas ele se recusou a ser governado por ela. E eu quero te dizer em nome de Jesus, muitas feridas têm governado as suas reações, as suas orações, os seus posicionamentos. Mas em nome de Jesus, hoje é o dia que você vai sair daqui decidido em perdoar, liberar perdão. E eu quero te dizer uma coisa. Outra coisa que eu tenho observado atendendo pessoas é que muitas vezes a dor se tornou a nossa identidade. Sabe por quê? Porque toda ferida não tratada, ou tudo que acontece com você, que você não trata, que você não resolve, isso cria raízes. Isso vai criando raízes. A Bíblia fala que a gente não pode deixar que a amargura crie raízes. Porque raízes de amargura vão produzir frutos amargos. E a mágoa produz então mais amargura, e a amargura produz distância, e a distância vai produzindo frieza, e a frieza vai destruindo relacionamentos. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque Deus é ruim? Não. Nós saímos da igreja porque nós não conseguimos resolver os problemas de dor que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. E em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a Sara Recreio que nós não vamos sair do centro da vontade de Deus, porque pessoas nos ferem, porque pessoas vão continuar nos ferindo, mas hoje nós vamos nos posicionar diante do mundo espiritual dizendo: mágoa, você não tem lugar nem mais autoridade sobre a minha vida, sobre as minhas reações, sobre as minhas decisões, sobre o meu futuro. E sabe por que a gente tem que perdoar? Porque Ele te perdoou primeiro. E hoje, o Espírito Santo falou comigo uma coisa: Ruth, hoje é uma palavra de trazer a memória. Porque aqui é o centro do Evangelho. Sabe, trazer a memória aquilo que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você? Qual foi o lugar que Jesus te tirou? De que trevas Jesus te libertou? E nós não perdoamos porque as pessoas merecem, mas nós perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Nós perdoamos porque fomos perdoados primeiro. E lá, e quando nós lemos Efésios 4:32 de novo, ele fala: assim como Deus os perdoou em Cristo. E a pergunta que você vai fazer não é se essa pessoa merece o seu perdão. A pergunta é que eu merecia o perdão que eu recebi? E a resposta é: nenhum de nós merece. Todos nós fomos alcançados por essa graça. Todos nós fomos resgatados pela misericórdia. Então eu quero te dizer uma coisa: todos nós vivemos de um perdão que nós não conseguimos e nem conseguiremos, com toda a boa vontade do mundo, conquistar. E sabe de uma coisa? Eu não vejo Jesus lembrando dos pecadores que andaram com ele, sobre os pecados deles. O tempo todo Jesus fala: vai, os teus pecados estão perdoados. Ele nos amou primeiro.
1 João 4,19, João escreve: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E sabe, querido, o antídoto da dor é o perdão e o amor. Você não vai se curar tentando entender o que aconteceu com você, tentando mapear tudo. Muitas vezes o nosso senso de justiça tenta isso. Eu sou uma pessoa, quantas pessoas são assim? Quer entender tudo? Eu quero entender. Mas por que essa pessoa reagiu assim? Por que fez isso? Por que se posicionou daquela forma? Eu quero entender, né? Mas eu já desisti, porque eu sei que muitas coisas a gente só vai entender no céu. Mas uma verdade você precisa entender. O amor cristão, ele não nasce do comportamento das pessoas com você. O amor cristão, ele nasce da revelação do amor de Deus por você. E quanto mais esse amor é revelado em você, mais você consegue revelar esse amor nos seus relacionamentos. Então isso aqui é como se, sabe, o evangelho fosse um rio, sempre trocando as águas, sabe? Muitas vezes nós vivemos um evangelho de reservatório. Estou reservado aqui, isso aqui é o que eu dou conta. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é um rio que flui de uma fonte inesgotável. Você recebe e você dá, e você recebe e você dá, e quanto mais você é revelado, mais você dá, e quanto mais o Espírito Santo faz em você, mais você ministra ao outro. Esse é o verdadeiro evangelho. E Jesus, é tanta coisa que Jesus fala, que nos ensina. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos encontrar a cruz. Que é a cruz de Cristo que vai destruir o nosso orgulho, que vai destruir o nosso senso de justiça. Porque diante da cruz, todos nós somos iguais. Iguais. Aquele assassino do lado de Jesus. Quando Jesus fala para ele: hoje nós nos encontraremos no paraíso. Naquele lugar, no lugar da cruz, é o lugar onde nós somos dependentes da graça, da misericórdia e desse amor. E Jesus continua dizendo o seguinte, lá em Mateus 10, versículo 8, ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E esse é um princípio do reino de Deus. Tudo aquilo que recebemos de Deus foi dado para fluir através de nós. Pensa, você recebeu amor, amém? Então você precisa liberar amor. Você recebeu misericórdia? Você precisa liberar misericórdia. Você recebeu graça? Você precisa liberar graça. Você recebeu perdão? Você precisa liberar perdão. Esse é o mistério do evangelho. E a graça e tudo que você recebeu não pode parar em você. Muito pelo contrário. Ela foi dada para passar através de você. Através de você. E não tem como falar de perdão e não lembrar da oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele incluiu algo extremamente importante. Lá em Mateus 6, versículo 12, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha que profundo isso. Jesus está aqui mostrando que quem recebe perdão deve se tornar alguém que libera perdão. O perdão vertical precisa produzir o perdão horizontal. E isso muda tudo. E aí depois lá no versículo 14 e 15 ele continua: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
Jesus está ensinando que o coração alcançado pela graça inevitavelmente precisa se tornar um coração perdoador. E perdoar é abrir mão de toda justiça, de todo senso de justiça, de toda verdade que você carregou sobre o que aconteceu. E pensando na cruz, eu comecei a pensar, quem esquece a cruz, muitas vezes começa a cobrar dívidas. Quando nós esquecemos do que aconteceu na cruz, nós automaticamente começaremos a cobrar os nossos irmãos o que eles nos devem. Mas vamos lá ler, eu quero ler um pouco, são vários versículos, mas é importante. Mateus 18, versículos 23 a 30. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O Senhor prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Hoje a língua está travada. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E aqui o contraste ele é gigantesco e ele é chocante. Um homem recebeu o cancelamento de uma dívida impagável, mas não conseguiu perdoar uma pequena dívida. E aí eu comecei a pensar, qual era o problema daquele homem? Ele não experimentou o perdão. E aí eu comecei a pensar, ele esqueceu, falta de memória. Por isso que hoje essa palavra é para te trazer a memória. Ele esqueceu o que ele tinha recebido. E todas as vezes que nós esquecemos da cruz, nós vamos nos tornar cobradores dos nossos irmãos. E toda vez que você esquecer o que Jesus fez por você, você vai começar a apontar o defeito e o erro dos outros. E todas as vezes que nós esquecemos a cruz, a gente começa a exigir perfeição. Querido, uma perfeição que não existe. Nós vamos, como pastores, vamos errar com vocês. Vocês vão errar conosco. E todas as vezes que nós olharmos para a cruz, nós vamos lembrar: eu fui perdoado e por isso eu preciso perdoar. Por isso eu devo perdoar. Porque quando você esquece da cruz, você vai começar a cobrar pequenas dívidas. Mas quem vive aos pés da cruz não se torna um cobrador, mas se torna alguém que lembra e que sabe, e se torna um distribuidor daquilo que recebeu, da graça e do perdão. E todos nós vivemos e estamos aqui hoje porque as nossas dívidas foram lembradas ou canceladas? Canceladas. Paulo escreve lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Como eu falei, nenhum de nós chegou à cruz por mérito. Todos fomos alcançados pela graça. Fomos resgatados por essa misericórdia. E hoje o nosso desafio é vivermos e experimentarmos e derramarmos isso sobre outras pessoas. Eu não sei quem você hoje precisa perdoar. Às vezes você precisa perdoar a si mesmo por um erro que você cometeu e a culpa tem te detonado, tem destruído a sua identidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Todos nós somos pessoas vivendo de uma dívida
cancelado. E é por isso que você perdoa. Porque você foi muito perdoado. E eu escrevi uma oração. Enquanto o Senhor falava comigo hoje sobre essa palavra, pode chamar o pessoal do louvor. Quero ministrar, então quero terminar mais cedo. Eu quero ler essa oração para vocês. Hoje o Espírito Santo está nos lembrando de algo muito importante. Você não é apenas alguém que precisa perdoar. Você é alguém que foi perdoado. Você não é alguém que precisa amar. Você é alguém que foi amado. Você não é apenas alguém que precisa oferecer graça. Você é alguém que recebeu graça. Quando olho para quem me feriu, eu lembro da minha dor. Mas quando eu olho para a cruz, eu lembro da minha dívida. E todas as vezes que me lembro da minha dívida, encontro forças para liberar perdão. Porque eu não perdoo porque a ofensa foi pequena. Eu perdoo porque a graça que me alcançou foi infinitamente maior. E a cruz mudou tudo. Na cruz, Jesus não recebeu aquilo que ele merecia. Para que nós não recebemos aquilo que a gente merecia. E se Cristo abriu os braços para nós quando éramos ainda pecadores, como poderemos manter os nossos braços fechados um para os outros? E talvez você tenha chegado aqui hoje carregando nomes, histórias, mágoas, feridas. Mas hoje Deus está te convidando a trocar a lista das ofensas pelas memórias da cruz. Porque ninguém que contempla verdadeiramente a cruz consegue permanecer endurecido por muito tempo. E em uma grande família, e na Sara Recreio, a gente perdoa. Não porque a dor foi pequena, não porque a ofensa foi insignificante, não porque o outro merece, mas porque Cristo nos perdoou primeiro. E quando a graça nos alcança, ela não termina em nós, ela continua através de nós. Porque em uma grande família, todos nós chegamos aqui do mesmo jeito. Pecadores perdoados, filhos alcançados pela graça e devedores de uma misericórdia que jamais conseguiríamos pagar. Amém. Todos nós, iguais, perdoados, diante de uma cruz, de um sangue que foi derramado. Ele não merecia, ele não precisava, mas ele nos amou tanto, ele nos desejou tanto, que ele enfrentou a morte, morte de cruz. E nós vamos cantar uma canção, um trechinho de uma canção que o Brasil todo está cantando. E se você é alguém que precisa hoje receber um toque do Espírito Santo para perdoar um pouquinho mais, eu quero te convidar a vir aqui no altar enquanto nós cantamos essa canção. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar juntos essa canção. E se você hoje precisa perdoar um pouco mais, se você hoje precisa se perdoar, eu quero te convidar, vem aqui ao altar. O altar é o lugar da nossa força. O altar é o lugar onde a presença de Deus é abundante. Aqui é o lugar da sua cura, da sua restauração. Então, enquanto nós cantamos, se você sente esse desejo, se você precisa desse toque do Espírito Santo para liberar perdão, para se perdoar, eu quero te convidar a vir aqui. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, Se você sentir a vontade, se mas ajoelha. não consigo perdoar. Deixa o Espírito Santo falar. Não fácil eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei na hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agi
pedir, Senhor Deus, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz. Quebra o meu orgulho e me faz entender o quanto eu fui perdoada. Quebra o meu orgulho. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se você tem nomes, começa a dizer: Deus, eu decido perdoar fulano. Eu me perdoo. Começa a declarar o perdão. Começa a declarar o perdão sobre a sua vida. Começa a pedir que o Espírito Santo possa fazer algo novo no teu coração. Mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não vejo. Só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não tenho. Só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em breve de Vem, Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos tocando, nos lembrando. esqueci do reino. Coloca a mão sobre o seu coração. Jesus, Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz. Essa é a oração hoje da nossa igreja, Senhor. Quebra o nosso orgulho e nos faz olhar para a cruz. A cruz que liberou o perdão, que nos resgatou do império das trevas. A cruz que nos tornou filhos, não filhos distantes, mas filhos de um Pai presente. Oh, Senhor Jesus, quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho. Entendemos, Pai, que nós não somos um reservatório, mas nós somos um rio. E a graça não foi dada, o perdão não foi dado para parar em nós. Eu declaro em nome de Jesus, querido, que você vai ser uma fonte que vai jorrar amor, perdão, transformação, reconciliação. Em nome de Jesus, nós não vamos. Olha aqui para mim rapidinho. O Espírito Santo está me dizendo algo. Muitas bênçãos ficam retidas pela falta do perdão. E sabe por que pessoas estão adoecendo? Sabe por que toda hora a gente tem uma notícia de câncer, de uma doença dessa? Sabe por quê? Porque existe um coração doente que não liberou o perdão. E eu estou declarando em nome de Jesus, nós não vamos adoecer. Nós não vamos adoecer, porque nós vamos experimentar a verdade da graça abundante em nós e através de nós. E você, querido, você vai ser alguém que aonde passar vai ministrar graça, perdão, cura e reconciliação. Em nome de Jesus, todo orgulho que tem feito você ficar preso ao passado, hoje está sendo quebrado pela presença abundante do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar de novo essa canção juntos. Eu vou chamar o pastor D'Angelo para dar a bênção final para nós. não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não tenho. Só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos. A minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave
coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois a tua graça muda o chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e de novo pão. Aleluia, aleluia. Você tem consciência do que aconteceu aqui nessa noite? Você está aqui porque Deus perdoou os seus pecados. Você está aqui porque Deus enviou o Filho dele para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Um homem que já nasceu com um propósito de dar a vida dele por cada um de nós. E Deus falou comigo nessa noite, o Espírito Santo também me incomodou enquanto a pastora Ruth ministrava. Muitos aqui liberaram perdão nessa noite. Mas eu queria fazer uma oração antes da bênção final, para que você possa se perdoar. Os seus erros, os seus pecados. A cruz não foi o fim, a cruz é só o começo. É só o começo. Olha para ela nessa noite. Se perdoa, peça perdão pelos seus pecados. O diabo, muitas vezes, ele tenta confundir a nossa mente, jogando peso, acusação. Mas o Senhor, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelo seu pecado. Se perdoa nessa noite. Ele te chamou aqui nessa noite para isso. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar agora o nosso coração. Eu quero, Deus, agora pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor. Eu quero calar a voz do diabo nas nossas mentes nessa noite, que vem nos acusar. Eles vêm com o dedo em nossa direção, mas o Senhor perdoou os nossos pecados. A tua palavra nos diz que o Senhor jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. O Senhor nem lembra mais. Eu quero liberar o perdão de Deus na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Olha para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olha para a cruz. Sobre a tua vida não há mais condenação, não há mais peso. Aleluia, dá um glória a Deus aonde você está, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que nessa semana você tenha muita paz no coração. A paz no coração, ela é muito importante. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Essa semana o inimigo não pode te tocar. Essa igreja ora pela sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família. E porque você tem semeado na presença do Senhor, eu quero declarar que você vai ter uma colheita. Mais alto, bispo, ouvir. Aleluia. E o devocional? Todo dia Deus abençoe sua vida.